Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast é o nosso canal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que é transmitido no YouTube e no Spotify. Hoje, na nossa conversa aqui, eu convidei o professor Rubens Teixeira, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, na graduação e na pós-graduação, para conversarmos sobre o dente do siso. Tem gente que não tem o dente do siso, mas o dente do siso está sempre presente em muita gente, né, professor? Muita gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer. Legal. O Mandicast é esse momento aqui no nós conversarmos com os nossos colegas dentistas e também com leigos que querem saber mais. E acho que valeria a pena a gente começar a conversa falando por que chama-se dente do siso, terceiro molar? Certo, é uma pergunta que às vezes sempre a gente recebe de pacientes, de colegas, porque siso vem do latim senso, que significa juízo. E aí o que é interessante, Marcelo, que no consultório às vezes chegam mães de garotos, garotas, avós, que chegam e falam, pô, mas o senhor vai tirar o juízo do meu filho? Do meu neto? Eu falei, mas que isso, tirar nada. Eu posso ou tirar o dente ou não tirar, e seu filho continuar com juízo ou não. Agora, isso quer dizer mesmo, juízo, bom senso, prudência. É porque o terceiro molar, ele nasce mais ou menos na perto época... dos 16 e 18 anos, que é a idade que acham que a pessoa vai ter juízo. Né? Entendi. Até lá você não precisa ter juízo, então. Legal. E todo dente do siso, ele precisa ser extraído? Não, professor. É o seguinte, se ele ficar quietinho lá, sem nenhuma intercorrência, nenhum problema, ele pode ficar numa boa. Mas se ele está causando alguma alteração ou causará no futuro, temos que olhar com outros olhos e aí sim ele tem que ser extraído. Tá. Esse acompanhamento, ele é clínico ou necessariamente radiográfico? Os dois, clínico e imaginológico, né, com radiografias. Tá. Qual que é a indicação para a exodontia dos terceiros molares? Isso, então é assim, nós temos os terceiros molares, superiores e inferiores. São as maiores cirurgias, ou o maior número de cirurgias realizadas no Brasil e no mundo, são dos terceiros molares, tanto inferiores como superiores. Então, o terceiro molar, que é o dente do siso, ele pode causar vários problemas. Um seria, ele fica encostado no segundo molar e fica difícil a higienização do paciente. Além de gosto ruim, cheiro ruim, etc., pode causar uma doença periodontal, uma bolsa periodontal. Então, essa seria uma indicação. Tá. Uma outra indicação seria a prevenção, porque às vezes tem o siso inferior que inflama a gengiva, a mucosa em cima. E aí o dente superior fica batendo. Então é um trauma constante que daí leva a uma inflamação e isso pode levar a uma infecção, que nós chamamos de pericoronarite, que é a infecção ao redor da coroa do terceiro molar que está incluso. E existe uma idade melhor para extração ou não? Existe, mas a outra coisa também, que seria um outro problema, seria a prevenção de uma reabsorção do dente da frente. Porque, veja, o dente está lá bonitinho, aí vem o siso e empurra, aí o paciente já tem essa dificuldade de higienização. Ele, às vezes, está muito incluso, ele pega no cemento. Você sabe que o dente tem lá as três, né, esmalte, a dentina e o cemento. E o cemento é mais mole. Então, vem o esmalte do incluso batendo no cemento, né, do segundo molar, que é mais mole. Então, aquele provérbio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Aí reabsorve o segundo molar e aí você pode até correr o risco de perder os dois. Essa é uma outra indicação. Uma outra coisa também, que o dente do siso, onde ele está lá impactado, principalmente o terceiro molar, existe uma cápsula que cobre, que a gente chama de saco pericoronário. Né? E esse saco pericoronário, ele pode se transformar num cisto, que é uma patologia. E esse cisto pode se transformar num ameloblastoma. É mesmo? Que é um tumor benigno. Então, seria uma outra indicação, quando você vê radiograficamente o dente do siso e aquela imagem radiolúcida atrás, já é um sinal de alerta que aquilo pode levar a essas três coisas que eu falei. Entendi. Qual que é a incidência para isso acontecer, esse ameloblastoma, por causa de um terceiro molar? Então, é muito pequena. Pelos trabalhos que a gente observa, 2%. É uma coisa mínima. Mas é uma preocupação, porque mesmo sendo um tumor benigno, já a patologia é uma coisa mais extensa.
às vezes o paciente acaba até perdendo parte da mandíbula, às vezes, dependendo da extensão, né? Isso, concordo. Outra coisa é uma prevenção de uma doença de etiologia desconhecida. Porque, veja, nós temos aqui 3 nervos importantíssimos, né? Oftálmico, maxilar e mandibular. E os terceiros molares estão no maxilar, no nervo maxilar, quer dizer, num afluente do nervo, né? E no mandibular. Esses 3, isso aí começa a dar dores muito irradiadas à distância, que judiam muito do paciente. E tem casos até que fazem tomografia, nossa, e a coisa às vezes é simples, a remoção de um terceiro molar, que está forçando o nervo alveolar inferior, que é ramo do mandibular, que é ramo do trigêmeo, resolve isso aí sendo numa boa. Entendi. Essa é uma outra indicação. Outra coisa também, Marcelo, é o seguinte, prevenção de fratura de mandíbula. Porque, veja, você tem a mandíbula, lá embaixo você tem o dente do siso, inclusão. O paciente está na rua, está andando, leva um acidente automobilístico, bate. Aquela região está fragilizada, porque em vez de ser osso no ângulo da mandíbula, tem um dente. Então quebra embaixo. Outra coisa são agressões. Né? O cara leva um soco também, o paciente pode acontecer uma fratura por causa de ter um dente incluso lá. Então isso, como você perguntou, da idade, seria o ideal tirar entre 15 até 25 anos. Passou de 25 anos, são casos mais complicados. E aí, perto dos 15, o dente então está jóia, porque ele não está totalmente formado, às vezes ele tem só 2/3 da raiz. Então é um momento ideal para você fazer as extrações e evitar esses problemas que eu falei que ele causa. A cirurgia acaba sendo mais fácil. E o procedimento da cirurgia, ele é indolor nesse caso? Ele causa alguma dor? Tem alguma forma melhor de anestesiar para esse tipo de procedimento? Opa, excelente pergunta. Porque assim, o paciente que já vai, ele já está piscando. Não? E aí, quando você explica tudo direitinho, tal, o que ele espera, o que ele pretende? Que ele seja bem atendido, que não tenha dor, que não tenha infecção depois, que o edema, o inchaço fique pequeno, é tudo isso que ele quer. Então, hoje nós temos recursos, técnicas anestésicas excelentes, né? E bloqueios anestésicos que a gente faz, principalmente do terceiro molar inferior, e nós estamos usando um anestésico agora, chama-se ROP. É o cloridrato de ropivacaína, 875 miligramas por mililitro. É excelente, só que não tem tubete para o dentista comprar, né? Para o colega comprar. Começo a injeção com a Carpule, certo? Depois pego a seringa Luer, 3 ml de ropivacaína e faço o bloqueio. Marcelo, esse anestésico dura 12 horas. Então, é excelente, porque todo anestésico comum, o cara sai de uma cirurgia, dali 2 horas está incomodando, ele está te ligando. E esse anestésico é uma boa que ele não te vê, nem te liga. Só no dia seguinte que ele vai lembrar de você. Porque tem uma duração longa. A duração é de 12 horas. Entendi. Né? Excelente. Pode usar em cardíaco, diabético, hipertenso. Não tem vasoconstritor. Olha que avanço. Porque vários problemas que a gente tem é com vasoconstritor, que está associado ao anestésico. O próprio anestésico, o sal, cloridrato de ropivacaína, já é vasoconstritor. Então, na cirurgia sangra muito pouco, dor não existe, 12 horas ele fica sem dor. Aí é excelente, nós estamos usando isso aí. Bacana, boa dica. Mas mesmo você fazendo uma técnica bem feita, às vezes intercorrências acontecem, né? Parestesia, uma inflamação mais intensa, uma infecção. E aí, o que você faz nesse tipo de intercorrência? Por exemplo, a gente geralmente faz cirurgia de terceiro molar só com a panorâmica. Então, o colega vai ver a panorâmica. Se houver já um comprometimento do nervo alveolar inferior por pressão do siso, dá para ver na panorâmica, ele tem que pedir uma tomografia. Daí ele vai ver em 3 dimensões o que está acontecendo com esse nervo alveolar inferior. Mesma coisa no seio maxilar, se está muito perto, se já está dentro, se tem raiz dentro. Então, a tomografia também é muito importante. Não é só fazer baseada na radiografia panorâmica, que é uma radiografia chapada. Esse é um problema. Agora, parestesias são aquelas sensações que o paciente fica anestesiado, aquilo não sara. Dura 6 meses, 1 ano, vai mais, entendeu? Então, na parestesia,
O que a gente tem muito bom resultado é o laser. Depois que você faz, o paciente ficou com anestesiado, com parestesia, laser de baixa potência. Aqui a professora Daiane Menegoso é campeã em resolver esses problemas, né, que é daqui da escola. Depois a gente usa também medicação específica para isso. Então, antigamente usava-se muito complexo B, citoneurin, depois veio Etna. Hoje a gente usa com bom resultado o Magnum B6, que são comprimidos, um cada 12 horas, não é um remédio muito caro e é muito eficiente, que nós estamos tendo resultados excelentes para ajudar a eliminar essa parestesia. Que bacana. Tem alguma técnica que você consegue prevenir a parestesia? Estamos fazendo agora, já no mundo já acontece há bastante tempo, nós aqui já fazemos há 5 anos. Aqui na São Leopoldo, a coronectomia. Então, o que é isso? O dente vem lá, o incluso inferior, batendo no segundo molar. Aqui embaixo, aqui no cotovelo, está o nervo, certo? Então, o que a gente faz é cortar aqui só a coroa. Chama coronectomia. Larga a raiz. O nervo continua lá. O que acontece? Até 2 anos, esse fragmento aqui radicular, ele migra. 4, 5, 6 milímetros. A hora que ele vier 5, 6 milímetros, ele saiu do nervo aqui atrás. Aí pode haver a necessidade do segundo procedimento cirúrgico, seria a remoção dessa parte, mas sem o risco da parestesia. Mas geralmente, os 14, 15 casos que nós já fizemos aqui na São Leopoldo, nenhum precisou a reintervenção, porque eles ficam sepultados. Ela vem mais para frente, forma osso aqui em cima e ele fica quietinho ali. Agora, isso é coronectomia. O que não pode, que a gente não admite, é acontecer isso numa cirurgia, o cara não conseguir tirar o dente e falar, eu fiz coronectomia. Espera aí. É técnica cirúrgica muito bem orientada, e isso é coronectomia, e não deixar raiz e tal e tudo mais, entendeu? É um jeito de não ter parestesia. De evitar a parestesia. Bacana. Eu não conhecia essa técnica, não. Bom, professor, e além dessa técnica que eu aprendi agora, tem também alguns casos de hemorragia. Tem alguma forma de evitar essas hemorragias? Isso, ou então minimizá-las, né? Porque 95%, 98% a gente faz isso em ambiente ambulatorial e consultório. Então, eu aprendi uma outra coisa com os otorrinos, certo? Quando começa a sangrar, não assim uma hemorragia, coisa horrível, mas um sangramento anormal, um pouquinho maior, a gente usa o subgalato de bismuto. Veja só, o otorrino usa isso em amidalectomia. Então, eu aprendi. É um pó que você manda fazer em farmácia de manipulação. Não tem miligrama, não tem nada. Fala, eu quero 10 envelopes de 1 grama de subgalato de bismuto. Você recebe os 10 envelopes. Deu um problema maior, começou a sangrar de maneira anormal, o assistente aspira, quando parou um pouquinho, você joga esse pó lá dentro e sutura. É espetacular. Dentro do alvéolo mesmo? Dentro do alvéolo. E não atrapalha depois o reparo, que tem experiência já em rato e coisa. Então, e eles usam isso há muito tempo. Então, é uma outra dica, é ter no consultório o subgalato de bismuto. Olha só, várias dicas hoje, hein, pessoal? Se você está gostando aqui, o professor Rubens tem alguns aninhos de experiência, né, professor? No final eu falo, mas... Deixa o nosso like aí, hein? E, professor, acho que para a gente encerrar, então, a outra ocorrência que pode acontecer são as infecções, a alveolite, né? Existe também alguma maneira de minimizar ou de controlar isso? Opa! Então é assim, a alveolite é o seguinte, você tira um dente, do 3º ao 5º dia após a extração, tem uma dor horrível, absurda. Isso é alveolite, né? A gente considera como uma inflamação. Então, tem recursos para isso, para tratar esse danado. Porque você imagina, você chega com uma puta dor depois de 3 dias que você extraiu o dente. Aí você a gente tem, um dos tratamentos é a ozonioterapia. Veja que legal, o ozônio tem 3 formas, né? Tem líquido, gasoso e óleo. Muito bem. Então, na alveolite, eles usam parece que só o óleo. Não é a minha praia, mas o pessoal que mexe com isso tem os equipamentos para fazer isso. Agora, o que está sendo usado e que eu estou vendo com muito bons olhos é na cirurgia, por exemplo, do 3º molar incluso. Então, antes de fazer a incisão, usa-se o ozônio gás em cima, onde você vai fazer a incisão. Quando você vai cortar o dente com alta rotação, em vez de soro fisiológico,
no recipiente que vai lá dentro, é ozônio líquido. Então, já tem as suas propriedades bactericidas, curativas e tudo mais. Terminou, tirou o dente, ele põe o ozônio gasoso lá, óleo lá dentro. Tá. Aí você sutura e põe o ozônio gás. Entendi. O resultado é sensacional, não tem alveolite, não tem nada. Agora, se você não está aqui, não tem ozonioterapia fácil, né? Então você tem uma fórmula que você pode também mandar fazer em farmácia de manipulação. Existem vários produtos no mercado, mas que não adiantam nada, certo? Tá. Então tem uma fórmula que foi idealizada pelo professor Paulo Perry de Carvalho, que também é daqui da Pós, professor Eduardo Andrade e Tetu Okamoto, lá de Araçatuba, e os colegas, a equipe deles. Então eu até pus aqui o nome, mas você manda fazer numa farmácia de manipulação, é o seguinte, ó. Metronidazol 10%. Que você sabe que junto da alveolite vem os anaeróbios, então o metronidazol está muito bem indicado. Lidocaína 2%, que é o anestésico que vai ajudar a tirar a dor. E daí essência de menta, porque isso aqui tem um cheirinho, um gostinho meio ruim, então dá aquela, né, um gosto melhor. E esse aqui é difícil, é carboximetilcelulose, que é isso aqui é aquele oncilon em hora base, é isso aqui. Mas se não tiver na farmácia de manipulação, como veículo, você pode pedir a lanolina. Então, de novo, fica metronidazol, lidocaína, essência de menta e lanolina. Essa fórmula, o colega pega a seringa que faz moldagem de silicone, põe essa pasta lá, antes ele lava, né, lava a cavidade, que eu vou mostrar uma outra dica, certo? E aí põe essa pasta. Nunca precisei pôr 2, 3 vezes. Na segunda já resolveu. Essa é uma coisa. Agora, na infecção tardia, essa é mais rara. Então você tira o cisto, tá uma beleza, tudo jóia. Dali 1 mês, 40 dias, o paciente que você viu que está jóia, ele chega inchado. Daí você fala, nossa, o que aconteceu? Né? Então eu aprendi aí uma outra dica com o professor Décio Martins, do Hospital do Câncer, em São Paulo, há muito tempo. Tá? Então você vem com a sonda clínica, tá tudo fechadinho, e o cara inchado. Aí você vai lá com a sonda no segundo molar, começa assim no cervical e vai passando. Quando chega lá perto, atrás no distal, ela afunda, a sonda clínica. A hora que afundar, você empurra a sonda para vestibular. Aí sai um pus verde, mal cheiroso, que é o quê? Uma infecção tardia por anaeróbios, por bactérias saprófitas, que aproveitam lá, que vivem sem oxigênio. Então, o que você faz? O que o professor Décio ensinou? Você manda fazer numa farmácia de manipulação mais uma coisa. Eu não sou sócio de farmácia de manipulação, mas você manda fazer iodeto de potássio a 2%. É um vidrinho, você faz 20 ml, tem que ser num vidro escuro. Aí você mistura, numa seringa de 5 ml, você mistura 2,5 de iodeto e 2,5 de água oxigenada, 10 volumes. É 10, hein? 20 é para pintar o cabelo. Então, a hora que você faz essa mistura dos dois, isso faz uma interação que vira que nem um prosecco, uma champanhe, certo? Aí, onde você enfiou a sonda lá, que saiu aquele pus todo, você injeta lentamente essa solução. E por ali começa a sair um monte de coisa que o paciente comeu há 30 dias atrás. Então, tem caso que você tira orégano, semente de tomate, um monte de coisa que entrou e ele não percebeu. Porque você está suturado e você fala, come do outro lado. Mas a boca é fogo, você come de um lado, vai para lá, entendeu? Então, daí você faz isso aí, não precisa fazer nada. O que às vezes o colega faz, quando está inchado, vai dando antibiótico, trocando, não adianta. Nesse caso, é fazer o que eu estou falando e aí sim usar o metronidazol, que é o Flagyl. Então é o Flagyl 400, um comprimido 3 vezes ao dia. Parece que saiu do mercado, mas tem o Flagyl 250. Então o que nós estamos fazendo? Orientando a comprar Flagyl 250, toma 2 às 8 da manhã, 2 às 8 da noite. Então vai dar 1 grama por dia. E aí resolve, quer dizer, a coisa clínica que eu fiz, a lavagem, irrigação, e mais a terapêutica, que é o remédio, tá? No dia seguinte, ele volta, você vai lavar de novo. Ele já está bem melhor, tá? Nunca lavei a terceira vez. E é contraindicado você abrir,
Porque se você pegar o bisturi e passar, já está uma infecção por anaeróbio, você vai disseminar essa infecção para espaços faciais mais profundos. Sim. Olha só. Pessoal, hoje aprendemos várias dicas aqui da vasta experiência que o professor Rubens Teixeira, professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, nos passou. Queria agradecer demais, professor, todas essas dicas. Não, eu que agradeço e agora que eu vou falar um pouquinho, né? Eu estou formado esse ano há 54 anos. Olha só. 45 de cirurgia, certo? E para mim, uma cirurgia, mesmo nessa altura do campeonato, é um desafio. Claro. Eu vejo isso aí, eu fico assim, sem querer, acontece alguma intercorrência que eu tenho que, diferente, eu tenho que resolver, certo? E olha com quantos dentes eu já fiz, né? Sim. Então, por isso, para mim, isso é um desafio. E eu só queria terminar uma coisa que eu achei espetacular. Minha mulher, a Marinês, é professora de artes. Sim. Né? E eu fui no Museu do Prado, na Espanha, e vi um quadro lá do Miguel Lucientes de Goya, que é um grande pintor, e no quadro tinha um velhinho, certo? Eu não estou assim nesse estado, né? Não, está longe ainda. O velhinho com uma bengalinha, ele estava assim, sabe, todo artista que faz seu autorretrato faz ele belo, né? Lindão. E o Goya não, fez ele assim, ó, tá tudo quebradão. Só que ele tá assim, e sabe o que está escrito em cima? Embaixo tem a idade dele, 80 anos. E lá em cima tá a um apreendo. Aí eu vejo, tá aí. A resposta a essa minha dificuldade, esse desafio que acontece ainda, é porque é o aprender constante e o aprender sempre. Tá certo, por isso que a gente está aqui no nosso Mandicast, passando informações para os nossos colegas e trazendo também eles para dentro da São Leopoldo, aqueles que precisam fazer um novo curso, se reciclar. Opa! Não é isso? É isso aí. Professor Rubens, queria agradecer demais aqui a presença dele e todas essas dicas que o professor Rubens passou para todos nós aqui. Se você gostou, deixa aí um like para nós. Não se esqueça de apertar lá no sininho, que você vai receber todas as terças-feiras, às 19 horas, o alerta de que um novo vídeo está no ar. Muito obrigado e até a próxima.